A gente vai começando, né? 7h15, a gente dá uns 15 minutos de tolerância aí para o pessoal chegando. Prazer, eu sou Samuel, sou professor do Departamento de Arquitetura da UFSC. A gente está junto com a equipe técnica da Prefeitura nesse processo de elaboração do plano diretor. E hoje a gente tem mais uma etapa importante, que é uma terceira rodada de oficinas territoriais, uma demanda que veio das oficinas territoriais na segunda rodada e veio também de alguns representantes do núcleo gestor do Conselho de Desenvolvimento Municipal, com o objetivo de trazer um conjunto mais representativo de elementos sobre o recorte que a gente está trabalhando aqui da área central. Tá? Então, acho que a ideia também foi uma proposta que veio do Conselho e das oficinas, a gente deixar um tempo maior para debate, para discussão. Então, o que eu vou fazer aqui é apresentar um conjunto de propostas que a gente está desenvolvendo. Uma coisa bastante importante, é uma proposta em construção. Então, ela está aqui para ser criticada, aperfeiçoada, né, melhorada. A gente sabe que tem perspectivas diferentes sobre a cidade aqui, é normal que isso apareça, né? O que a gente vai fazer é coletar todas essas contribuições, né, sistematizar elas, colocar o nosso parecer da UFSC, apresentar para o Conselho, e o Conselho deliberar o que vai ser inserido, né, na versão consolidada do plano ou não. Então é bastante importante a participação, a gente leva bastante a sério, né? Cada contribuição que vem aqui a gente sistematiza, a gente insere, está sendo gravado, tem ata, tem lista de presença, né? Tem tudo disponível para todo mundo poder acompanhar o processo de uma forma mais adequada. Então eu vou tomar a liberdade de apresentar, se tudo der certo em 30 minutos, aí eu apresento, conteúdo 30, 40 minutos, e aí depois a gente abre a dinâmica de discussão. A gente vai sugerir, vai apresentar como é que é essa dinâmica, a gente preparou um material de base para que vocês possam também, né, verificar as informações com mais detalhe, vocês possam riscar em cima, fazer as contribuições, tá? Então, a ideia é que possa ser também de uma forma um pouco mais participativa e a gente vai poder também, dentro das discussões dos grupos, auxiliar o debate. Vou passar um pouco mais rápido, né, mas é o resultado do nosso convênio aqui, é um convênio de cooperação técnica entre a Prefeitura, a FAPEU e a UFSC, né, com a participação do Laboratório de Urbanismo, do Laboratório de Cidade e Sociedade. Né, temos um conjunto aí de profissionais de áreas diferentes, né, arquitetura, engenharia, geologia, direito, né, que faz parte da equipe da UFSC e está auxiliando nesse processo. Esse é o objetivo final, né, da nossa oficina de hoje, para apresentar as propostas do modelo territorial. Então, só para vocês saberem, a gente está chegando assim, na parte derradeira desse processo, que iniciou aí em julho do ano passado. A expectativa é a gente encerrar as instâncias de participação até dezembro. Para janeiro, a gente fazer a consolidação da versão do plano diretor para encaminhar para a Câmara de Vereadores. Então, agora a gente já está naquele momento bastante importante do plano, que é a definição dos conteúdos definitivos, né? Então, a ideia da programação, a parte mais importante é apresentar rapidamente o pacto de convênio e o cronograma, as etapas, né? Mas é de apresentação das propostas, depois uma dinâmica em grupos e as dúvidas e sugestões. A gente tem tido uma participação super tranquila, também não somos tantos assim, né? Se a gente tivesse com a sala cheia, a gente gostaria que tivesse com a sala cheia, infelizmente não temos, mas a ideia é de, a gente vai ter depois momentos de fala, todo mundo respeitar a fala do outro, ter o tempo, né, de fala também, para a gente poder avançar no momento em que a gente precisa fazer os debates. Em relação às etapas, a gente está no final da etapa 3, que é a definição de diretrizes e eixos estratégicos do plano. A gente fez uma segunda rodada de oficinas né, com as comunidades. Só lembrando, a gente dividiu o município em 6 áreas diferentes. Né? Hoje é a terceira oficina da terceira rodada. A gente já passou por Santa Catarina e pelo Prado. Né? Hoje a gente está aqui no centro, amanhã a gente vai estar no Bom Viver, né? Na parte mais sul ali, Jardim Janaína, Bom Viver. Na quinta-feira a gente vai estar lá no Tijucas, né? Que pega Tijuquinhas, que pega aquela parte de São Miguel para cima. E na segunda-feira que vem, no dia 30, a gente pega a parte rural, né? Na oficina de Sorocaba do Sul. Então a gente fez isso uma primeira rodada para discutir problemas de qualidade, uma segunda rodada para discutir diretrizes, o plano diretor. E essa terceira rodada aqui é para aprofundar alguns conteúdos do modelo territorial. Então está aqui. E a gente já iniciou a elaboração da versão preliminar, internamente, né? E aí a ideia é a gente elaborar essa versão preliminar do plano, discutir com o Conselho, e ali no período da segunda quinzena de novembro fazer a consulta pública. A consulta pública já é a versão completa do plano, com todos os conteúdos, né? Para o diretor é um documento complexo. Assim. Tem vários artigos, né? Tabelas, índices, parâmetros, e a gente vai apresentar essa versão consolidada
do plano, a versão completa do plano para uma consulta pública, colocar à disposição da população durante 15 dias para discutir, debater, complementar. A gente vai sistematizar essas contribuições todas. Nós vamos dar um parecer técnico da UFS, do que deveria ser incorporado, o que não deveria ser incorporado, porque tem coisas que vão aparecer muitas vezes que não tem a ver com o plano diretor, tem coisas que vão aparecer lá que são contraditórias, que foi discutido nas oficinas, e a gente tem que ser respeitoso ao processo participativo como um todo. Né? Então, a gente vai sistematizar todo o nosso parecer e representar para o Conselho. Olha, Conselho, a gente sugere a incorporação dessas, a gente sugere a retirada desses aspectos, tudo que vier da consulta a gente vai apresentar para o Conselho. Tendo esse acordo do Conselho sobre o resultado da consulta pública, a gente vai para uma conferência final. Uma conferência final é já a votação da versão pronta, final do plano diretor. É uma audiência pública, né, um conjunto de reuniões públicas, onde as pessoas não podem participar, né, boa noite, mas, em princípio, é o Conselho, né, os representantes do Conselho que definem o conteúdo. Vocês ficarem tranquilos, que não é a UFSC que está definindo o Conselho, né, é conteúdo de plano diretor, a gente serve aqui como meio de campo, né, mas quem vai efetivamente definir o conteúdo final é o Conselho de Desenvolvimento Municipal. Vou apresentar agora bem brevemente a síntese da segunda rodada de oficinas territoriais. Bem importante, né? Lá no site do projeto, site oficial, planejamaisbiguá.ufsc.br, a gente tem o conjunto de documentos, de produtos que já foram elaborados, com leitura comunitária, leitura técnica, a síntese da leitura da cidade, que é a junção, né? A integração entre leitura técnica e comunitária, e a gente tem o relatório da segunda rodada de oficinas territoriais. Esses 4 produtos estão lá disponíveis, né? Também como memória do processo. A gente quer ser muito cobrado pelo que aparece ali como conteúdo, né? Nosso papel é ser fiel ao processo e ser fiel ao que foi leitura técnica comunitária. Aqui também não vou entrar em detalhe, mas esse aqui foi o resultado da leitura técnica comunitária, né, os principais aspectos negativos, em princípio, né, os desafios que o município tem para o desenvolvimento territorial, que o plano diretor deve dar conta. A gente abordou esses temas na segunda rodada de oficinas territoriais, então os princípios, e a gente sugeriu 6 conjuntos de diretrizes ligadas à questão de centralidade de bairro, né, então áreas com concentração de comércio, serviço, equipamentos coletivos, posto de saúde, escola, tentando centralizar um pouco isso na lógica de diminuir a dependência dos bairros em relação ao centro, mas principalmente em relação à região metropolitana, ao centro de Florianópolis, né, tentar fomentar um pouco mais a distribuição de usos, né, nessas atividades também nos bairros. Questão de mobilidade urbana, sistema de espaços livres públicos, ocupações e condições ambientais, questão do contorno viário e a questão das áreas rurais. Né? A gente tem ainda uma boa parte do território com áreas ainda não urbanizáveis, algumas com representativa produção agrícola ainda. Né? Então, esses aqui são os princípios que foram apresentados também e validados. Esses aqui foram as perguntas para cada um daqueles 6 aspectos que a gente discutiu, né, de diretrizes. Então, aqui já continha uma proposta da equipe técnica da UFSC e da Prefeitura em relação a aspectos estruturantes do plano diretor, então, no sentido de incentivar novas centralidades, de orientar a ocupação, né, colocar mais pessoas, mais densidade, né, onde pode verticalizar, onde é que pode ter prédio, né, concentração de pessoas onde não tem mais infraestrutura, parece uma coisa banal, mas não é. Né? Então, onde é que a gente vai colocar prédio? Onde é que pode ter prédio, onde é que não pode ter prédio? Onde é que pode ter mais, né, densidade de gente morando? Então, aqui a gente sugeriu que isso acontecesse nas áreas com mais infraestrutura instalada, com mais acessibilidade e maior integração, né, com a dinâmica metropolitana. E com os eixos prioritários de transporte público e pedestres e ciclistas também. Um outro foi em relação à questão de áreas de interesse ambiental e as áreas de lazer. Isso é uma demanda que apareceu praticamente em todas as oficinas, de falta de áreas de lazer, de falta de equipamentos coletivos de apropriação, né, junto a elementos ambientais relevantes. Então, isso aqui também a gente sugeriu uma série de diretrizes. Outra questão ligada, por exemplo, à ocupação do entorno do contorno viário. O que vai ser o entorno do contorno viário? Então, a gente sugeriu que acontecesse, que é uma certa... É um cenário previsível que aconteça, né, de que essa alça de contorno que a gente tem, né, o eixo viário, ele se consolide como um eixo logístico industrial. Né, e o que a gente sugere é que isso aconteça mesmo, né, mas que isso aconteça de forma organizada, porque ao longo do eixo da alça de contorno tem muitas áreas com condicionantes ambientais, áreas de restrição, áreas de romaria, né, e a gente gostaria que não jogasse pressão de atividades industriais e logísticas nessas áreas onde tem uma condicionante ambiental mais relevante. Então, é isso que a gente sugeriu ali. E o terceiro também foi uma discussão sobre o que se quer para as áreas rurais do município. A gente sugeriu um cenário de ocupação e de regularização de algumas dessas localidades, né, São Mateus,
13 Artes, Sorocaba do Sul, né, que são localidades já relativamente consolidadas, de a gente poder reconhecer como, né, áreas de perímetro urbano, para poder ter regularização fundiária, as pessoas poderem contribuir com o pagamento de imposto, IPTU também, contribuir de alguma forma com o financiamento da cidade, porque também, né, elas querem que tenha acesso à infraestrutura, escola, posto de saúde, coleta de lixo, resíduos sólidos. É importante também ter essa lógica de coparticipação em relação ao financiamento da cidade. Então, esses aqui foram diretrizes aqui, para cada uma das perguntas, o que veio de resposta, então, da área 1, né, o que veio de resposta para cada pergunta, da área 2, né, então esse aqui é o conjunto de respostas que a gente teve, né, basicamente a média de 70 respostas para cada pergunta, para cada um daqueles questionamentos. Aqui algumas fotos das oficinas que foram tiradas, aqui está o relatório final também no site, do Planeja Mais Biguá, e aqui a questão das concordâncias e discordâncias. Então, né, em relação às diretrizes apresentadas, a gente teve uma forte concordância, né? Da ordem de 93% de concordância e algumas discordâncias, né, pontuais em cada um desses aspectos. Então, isso de alguma forma valida, né, o conjunto de elementos que foram apresentados e eles ensinam, dão conta do plano diretor, o que a gente está fazendo é, a partir dessas diretrizes, apresentar agora um pouco mais de conteúdo, zoneamentos de ocupação, uma ideia geral de zoneamento, de ocupação, para a gente poder apresentar, né, o que tem como coerência a partir desses conteúdos que são apresentados. Isso aqui são contribuições que vieram dessas oficinas, né, então, para cada um dos temas, e por isso a importância da participação. As pessoas falavam se estavam de acordo ou não com as diretrizes e colocavam aspectos que elas consideravam pertinentes sobre determinado tema. Então, uso e ocupação do solo, né, a questão de necessidade de distribuir de modo mais equilibrado os equipamentos comunitários, né, equipamentos comunitários, posto de saúde, escola, né, creche, esses equipamentos, sobretudo de serviços públicos, né? Então, distribuir de modos mais equilibrado, porque tem áreas do município que tem população que não tem equipamento, né? Tem áreas, às vezes, com pouco equipamento ou com muito equipamento concentrado. Então, distribuir de forma um pouco mais equitativa esses equipamentos, né? A questão de critérios urbanísticos para alocação de centralidades. Então, isso acontece muito em planos diretores, a gente alocar a população onde não tem infraestrutura, depois a gente reclama que a mobilidade não funciona. Que o trânsito está engarrafado, que eu tenho um prédio grande no final de uma rua sem saída. Né? Isso, às vezes, são critérios de alocação de infraestrutura ou de densidade que não estão vinculados a uma leitura do território onde é mais adequado que essas infraestruturas e essas densidades aconteçam. Evitar ocupações em áreas de risco, direcionar a ocupação para áreas com infraestrutura consolidada, isso que eu comentei, importância de controle urbanístico e fiscalização por parte da prefeitura, evitar crescimento demográfico em áreas com infraestrutura já saturada e em localidades rurais, com 13 áreas de Sorocaba. Então, não incentivar o crescimento, não colocar lá como eixos de crescimento essas localidades, fortalecer os órgãos de controle e fiscalização. Em relação ao contorno viário, reforçar o uso industrial e logístico ao longo da via, destacar a necessidade de valorizar as rotas rurais, orientar a ocupação de modo a criar zonas de amortecimento. O que é uma zona de amortecimento? Vocês imaginam uma atividade industrial pesada, que gera barulho, gera tráfego, muitas vezes funciona 3 períodos do dia, de manhã à tarde, de madrugada, e tem uma área residencial próxima. Isso é uma falta de uma transição, tem esses dois usos que geram incômodo entre si. Então, muitas vezes, a loja de planejamento tem que criar algum tipo de transição entre isso. Tem a área de moradia, com comércio, com serviço, com padaria, com farmácia, tem aquelas atividades um pouco mais geradoras de comodidade. Então, criar essas zonas de amortecimento e transição. Prever núcleos de moradia para mão de obra que trabalhar nas atividades logísticas. Não adianta a gente imaginar que lá na alça de contorno vai ter atividades industriais, a população vai trabalhar, são empregos gerados, então isso provavelmente vai gerar demanda por eixos de moradia também. Questão de condicionantes ambientais, topografia, então avaliar a ocupação ao longo. Vocês sabem, a alça de contorno, por exemplo, ela chega em Biguaçu, ela atravessa por um túnel em São José, uma área de morro. Depois ela chega em Biguaçu, ela tem uma parte que ela passa, que é bem um vale mais encravado. Depois ela pega essa área de planície, que vai em Santa Catarina, aquela área que é mais plana. Depois ela volta e pega uma outra área também um pouco mais encravada no vale. Então, tudo isso são condicionantes. A gente não pode tratar tudo como se fosse a mesma coisa. E o plano diretor atual faz isso, tem que ocupar 200 metros a cada lado da rodovia, da alça de contorno, mas isso, de uma forma geral, não leva em consideração essas condicionantes. A questão da irregularidade fundiária, então, no sentido de núcleos urbanos já consolidados, com característica consolidada, a gente possibilitar a questão da regularização, importante a pessoa poder ter estrutura pública, poder ter acesso à infraestrutura, ter pavimentação, ter equipamentos, e também ela, de alguma forma, ajudar a financiar a cidade. Só também não é todo tipo de irregularidade fundiária que a gente tem que abraçar.
tem alguns padrões de ocupação informal que são bastante prejudiciais. Vocês imaginam, o município como Biguaçu tem um território bastante longo, começa a ter uma ocupação, loteamento lá no interior, né, mas não tem acesso, não tem infraestrutura, não tem nada. A pessoa pega uma patrola, abre uma rua, começa a vender terreno, não tem os lotes, não são ocupados, né, e tenta depois o processo de legalização. Até que ponto para o município isso é algo positivo? Porque o recurso é limitado, é escasso. Se a gente começar a drenar recursos de investimento em infraestrutura para qualquer área do território, isso vai faltar em algum lugar. E o papel do planejamento é estabelecer quais são as prioridades. Onde é que se quer investir em prioridade? Né? Então, isso é uma questão, uma decisão às vezes difícil. E, claro, todo mundo é dono de um terreno, quer fazer, né, com o terreno, às vezes, aquilo que é melhor para ele. Né? Mas não necessariamente o que é melhor para ele é necessariamente melhor para a população de uma forma geral. Quando isso se integra, interesse individual e interesse coletivo, ótimo. Né? Aí eu acho que é quando o planejamento funciona de uma forma sem muito conflito. Agora, quando tem relações que não são necessariamente convergentes, a gente vai ter que fazer escolha. O papel do plano diretor é fazer essas escolhas. Só que não somos nós que vamos fazer escolha. A gente vai mostrar aspectos positivos e negativos dessas decisões. Agora, as decisões, no final das contas, vão competir a vocês, né? Sobretudo ao conselho. Questão da área rural, né? Então, preocupação de valorizar a área rural, com ocupação cuidadosa e planejada, planejar a expansão urbana de modo cuidadoso, questão da regulação dos lotes da passagem já existentes, possibilitar que isso aconteça, respeito à comunidade e suas origens, verificar a questão de regulamentação de condomínios, tudo de condomínios rurais, mas também de condomínios, né, urbanos, que, né, teriam nesses núcleos urbanos descontínuos, preservação e qualificação das atividades agrícolas, melhoria da infraestrutura viária. Então, isso aqui apareceu como aspectos ligados à questão da área rural. E, por último, a questão ambiental e áreas de lazer, né? Então, a necessidade de valorizar o potencial, né, das áreas verdes, especialmente a orla marítima e fluvial, e Biguaçu tem essa característica bastante relevante, né? Tem uma orla fluvial importante, como o Rio Biguaçu, e a gente também tem a orla marítima, né, com a Praia João Rosa, toda aquela extensão que vai desde São Miguel até Tijuquinhas também, que além da paisagem, integra a questão do patrimônio histórico e cultural, que é algo que a gente não encontra um pouco facilmente, né? Em outros lugares, em outros locais. Né? Possibilidade de a gente ter contrapartidas públicas e privadas na configuração das áreas verdes, então isso é uma coisa importante, né? Muitas vezes o loteador, o empreendedor que vai querer fazer um loteamento, ele pela legislação federal, ele é obrigado a ceder áreas públicas, né, de AVL, área verde lazer e área comunitária adicional. A prefeitura às vezes pode receber essa porcentagem e essa porcentagem pode acontecer em qualquer lugar. Mas é papel muitas vezes do plano diretor e da prefeitura também orientar a partir de diretrizes urbanísticas onde é que essas áreas públicas deveriam estar localizadas. Porque às vezes o que acontece na visão, às vezes de alguns, tem vários tipos de empreendedores, né, bons e não tão bons, às vezes na visão do empreendedor é colocar uma área verde lazer no final de uma rua sem saída, onde quase não tem acesso. Né? Muitas vezes o papel da prefeitura fala, a gente quer uma área verde lazer para poder ter uma praça, para poder ter uma escola, um posto de saúde, e é importante que isso seja bem localizado. É o papel do plano diretor também orientar esse tipo de situação. Cuidados com a ocupação em áreas de fragilidade ambiental, cuidado com irregularidade fundiária apareceu, esse é um tema transversal em tudo que é tema, em tudo que é município está trabalhando, né? É um tema bastante importante. Garantir a existência de áreas verdes de lazer para cada centralidade, fortalecer o órgão de controle e fiscalização e evitar ocupações em áreas de risco. Então, isso apareceu como demanda. Então, isso só uma prestação de contas do que foi levantado nessa segunda rodada de oficinas territoriais. O pessoal falou, pô, legal, gostamos dessas diretrizes, mas não está satisfeito. Né? O pessoal falou, olha, tudo bem, a gente quer saber o que vocês estão propondo para o nosso recorte aqui. Então, a ideia hoje é apresentar nessa dinâmica, né, das propostas aqui, esse conteúdo um pouco mais específico. Eu vou começar com umas diretrizes um pouco mais gerais para chegar no recorte, vocês entenderem qual é o papel do que a gente está falando aqui do centro no contexto. Né? A gente vai chegar lá no recorte. Só para vocês entenderem qual é a ideia da nossa dinâmica. Acho que a gente deve estar em cerca de 20 pessoas aqui. A ideia talvez é dividir 2, 3 grupos depois. A gente vai apresentar as diretrizes. A gente separou alguns kits. A ideia é que a gente tenha grupos para poder discutir e debater esses aspectos todos, anotar as contribuições, as críticas, marcar no mapa. A gente vai sistematizar tudo e a ideia é que a gente escolha pelo menos um representante de cada grupo para vir aqui fazer o repasse público do que foi discutido. Aí pode ser que vocês cheguem em convergência, então, todo mundo do nosso grupo pensou tal coisa. Pode ser que não. Você não falar, alguns pensaram isso, outros pensaram aquilo, não tem problema nenhum. A gente vai ver que pode ser que tem alguns pontos de divergência que todo mundo acha que é divergente e alguns pontos de convergência. A gente saiu de Santa Catarina, também uma reunião com cerca de 20 pessoas. Olha, talvez 95% de convergência em relação à proposta nossa para Santa Catarina. Tinha ajustes. Alguns deles a gente acredita que é tranquilo de compatibilizar, outros talvez nem tanto.
Então, esse vai ser o papel nosso, trazer todas as contribuições, sistematizar, né, colocar o nosso parecer e levar para o conselho sobre isso. A gente não vai deixar de colocar nenhuma consideração dentro da proposta, para vocês fiquem tranquilos em relação a isso. Tudo que vier vai ser considerado. Tá? Então, essa é a dinâmica que está colocada aqui. Tá? Então, a gente depois sistematiza essas contribuições. Então, vou apresentar a proposta e aí depois a gente abre os grupos de debate. Então, isso aqui foram as diretrizes que foram validadas, né? Eu já falei para vocês anteriormente. Isso aqui é uma coisa bastante importante. Não sei até que ponto vocês têm intimidade com o plano diretor. Muitas vezes o pessoal confunde o plano diretor com aquele mapa de zoneamento. O mapa de zoneamento é um mapa do município, sobretudo da área urbana, que divide a cidade em determinadas zonas. Aqui é uma zona comercial, aqui é uma zona residencial predominante, aqui é uma zona de proteção ambiental. Né? E o plano diretor faz isso para tentar organizar um pouco o território. Né? Por exemplo, evitar usos que geram conflito ou geram algum tipo de incomodidade. Conseguir colocar um pouco mais de gente morando e ter mais infraestrutura. Conseguir orientar onde é que a gente vai expandir e onde é que a gente não vai expandir. Como é que a gente vai cuidar das áreas de interesse ambiental. Então, tudo isso é papel do zoneamento. Né? E esse talvez, geralmente, aquele mapa cheio de cores vem com uma tabela. E a tabela fala, olha, em determinada zona pode tais usos, pode comércio de pequeno porte, mas não pode hipermercado, porque é uma área residencial. Mais próximo da rodovia pode ter hipermercado e pode ter centros comerciais de maior porte. Aqui pode zona industrial, mas não pode residencial. Né? E também o que geralmente se estabelece é padrões construtivos. O que quer dizer isso? Quantos andares pode ter modificação? Se ela tem que ter recuo da rua frontal, porque tem que ter permeabilidade do solo, né, para a água poder filtrar em algum lugar. Né? Se a gente vai ter, por exemplo, a questão de taxa de ocupação, quanto do lote a gente pode ter ocupado. Então, são vários parâmetros, eu não vou entrar tanto em detalhe, porque isso é uma coisa um pouco, uma versão completa do plano, isso vai estar apresentado aqui. Aqui a gente trabalhou com algumas diretrizes um pouco mais gerais. Mas é importante que a zona, dentro da nossa proposta, está nesse amarelinho aqui. A gente, para chegar na zona, a gente, primeiro, espacializou aquelas diretrizes que a gente propôs na etapa anterior. E, segundo, a gente estabeleceu essas duas características de macrozona e mesozona. E cada uma delas tem uma função muito importante. O que a macrozona faz? A macrozona faz um debate muito importante, que é até onde o município vai expandir a sua área de urbanização. O que é área urbanizável e o que não é área urbanizável? Parece uma discussão fácil, mas vocês sabem que onde a gente passa uma linha, dizendo que daqui para dentro é perímetro urbano, daqui para fora não é perímetro urbano, isso gera um monte de direitos e obrigações para cada proprietário. Gera, de um lado, a obrigação de pagar IPTU, mas, por outro, gera a possibilidade de poder fazer loteamento, parcelamento do solo, né? Algumas coisas em relação. Geralmente, isso gera uma valorização da terra. Né? Isso é quase que comum. Né? Colocou o perímetro urbano, o que está para dentro gera valorização, para fora, em princípio, o valor da terra se estabiliza. Claro que pode ter alguns elementos diferentes dentro dessa lógica. Mas ele faz uma discussão bastante importante. E é aquela coisa que a gente comenta, né? O perímetro urbano ele não pode nem ser frouxo demais, porque se ele for frouxo demais, o que acontece? A gente saiu de um município aqui, lá em Minas Gerais, que era quase 80% do território era perímetro urbano. O que acontecia? A gente tinha um loteamento de 5 km para lá, outro loteamento de 3 km para lá, outro loteamento de 5 km para lá, e era o município que tinha que bancar essa infraestrutura toda. Levar iluminação, calçamento, pavimentação, drenagem, né? O loteamento, o proprietário é responsável é o empreendedor pelo loteamento. Mas toda a infraestrutura para chegar lá, em princípio, é um custo social. Né? E depois a manutenção, se for loteamento, sobretudo, a manutenção é pública. Né? Então tem um custo grande de fazer isso. Né? Então, discutir essa questão de onde... então não pode ser frouxo demais, porque é um custo social muito grande, mas também se ele for apertado demais, o que acontece? Se o perímetro urbano for muito apertado. Ele não gera condição de criação de novas áreas, novos lotes para venda, para comercialização, e quando tem pouco oferta, o que acontece? Esse valor estoura. Então, é uma relação que a gente tem que ter bastante cuidado. Não pode nem ser apertado demais que viabiliza e que torna o custo da urbanização muito alto, né? O custo da terra muito alto, mas não pode ser frouxo demais. Então, achar esse meio termo é muito, muito importante. E esse é o papel da macrozona. Tá? O da mesozona é a gente fazer um conjunto de detalhamentos da macrozona. A gente vai explicar um pouco mais na sequência. Né? Então, ela tem característica de uma estruturação territorial. E depois, o zoneamento é aquilo que a gente trabalha. Depois, em cima do zoneamento, a gente tem as áreas especiais. As áreas especiais são áreas com características específicas, com algum tipo de excepcionalidade. Área para regularização fundiária, área de interesse ambiental, área de patrimônio cultural, que muitas vezes tem algum tipo de... Às vezes eles não são regulados por quantos andares pode ser, não é esse tipo de regulação, mas ele cria alguns instrumentos de incentivo, de valorização, de qualificação dessas questões.
eu fico na tua frente aqui, vou tentar ficar aqui mais no ladinho. Então, quais são as diretrizes? Então, isso aqui é importante, a gente tentou orientar a nossa proposta a partir desses eixos, e claro que a gente pode ser mais ou menos feliz nessa tentativa, e a gente está aqui disposto a receber crítica também em relação a isso. A primeira delas é promover maior eficiência de ocupação urbana, então, otimizar a infraestrutura, onde já tem infraestrutura instalada, onde já tem, né, infraestrutura consolidada, as áreas mais acessíveis do território, a gente tem muita área não ocupada dentro ainda de Biguaçu, da área já urbanizada, né? Consolidar a ocupação de áreas livres e vazios urbanos. Então, existem instrumentos para incentivar a ocupação. O que é o vazio urbano? O vazio urbano é geralmente um lote, uma gleba grande, um terreno grande, onde já tem toda a infraestrutura instalada em volta e que muitas vezes aquele terreno, aquela gleba, acaba não tendo nenhum tipo de uso. Né? Muitas vezes é uma retenção especulativa da terra, não sempre. Às vezes pode ser algum imbróglio jurídico, né? A questão lá do pai que faleceu, passou para os filhos e ainda estão lá na pendenga de fazer a transmissão e tal dos bens, mas também muitas vezes pode ser uma retenção. Assim, vou segurar aqui, esperar a cidade crescer, se desenvolver, daqui a 5, 6 anos a minha terra vai valer 6, 7 vezes mais sem eu ter feito muita energia, muito esforço. O que gera geralmente a valorização é a localização. A localização é o resultado da infraestrutura instalada que é financiada pela sociedade. São vocês que pagam a pavimentação, são vocês que pagam, né, grande parte da infraestrutura. Né? Muitas vezes é o resultado da infraestrutura esse tipo de situação, tá? E da valorização também. Tem outros fatores de valorização, o direito internacional vale R$15 mil no metro quadrado por alguns fatores. Né? A questão da exclusividade, a questão da excepcionalidade, a questão da paisagem, tem outros valores que mexem nessas relações. O próprio padrão, né? O padrão do empreendimento, mas assim, de uma forma geral, né, uma parte importante do valor tem a ver com a questão da infraestrutura instalada da localização. Promover e fortalecer as centralidades urbanas, integrar e promover a implantação de espaços de lazer e equipamentos comunitários. Muito importante, na vida de vocês é muito importante ter uma praça, uma escola perto de casa. Né? Quando a escola está mal localizada, isso é um problema para vocês para a vida toda. Né? O pai que tem que levar uma criança de 5, 6 anos a pé, às vezes numa rua, sem saída escura no final. Né? Quando um equipamento como esse não está bem localizado, ele gera um impacto para a sociedade como um todo. Valorizar e preservar o patrimônio cultural paisagístico e natural. Né? Então, isso tudo a gente tentou também elencar e valorizar. E promover a mobilidade ativa e o transporte coletivo. Então, esses aqui foram os eixos norteadores da proposta, que tem muito a ver com as diretrizes e com os princípios que a gente validou ao longo do processo. Uma coisa importante, né? Às vezes a gente tem um zoneamento que permite 8 andares, tem outro zoneamento que permite 4 andares. Qual que é o critério que a gente tem para separar uma zona da outra? E às vezes isso é a fonte do maior tipo de conflito que a gente tem em plano diretor, que muitas vezes ser percebido pela população e às vezes até pelos técnicos como algo aleatório. Eu tenho uma rua aqui, do lado da rua eu posso 8, do outro lado da rua eu posso 4. Qual que é a justificativa que delimita isso? Muitas vezes não se tem critério. Então, que a gente tem aqui um conjunto de critérios que a gente utilizou para a demarcação dessas separações de zoneamento. Um deles é a acessibilidade. Outra coisa, um zoneamento tem que parecer justo e isonômico. Pessoas em condições iguais, de uma forma geral, deveriam ter um zoneamento parecido. Então, essa é uma questão importante. Então, geralmente, a gente utiliza os cursos d'água como um elemento de separação, porque eles são naturalmente elementos de divisão. Um rio separa, né? Um lugar do outro, se não tem ponte, a gente não consegue atravessar. Condições ambientais, a estrutura fundiária. O que é a estrutura fundiária? A gente já tem os lotes existentes aqui. Né? A gente pega um zoneamento e cruza um zoneamento na diagonal, aí tem um lote com 3, 4 zonas diferentes, sem considerar muito bem a característica da estrutura fundiária, né? Do lote original. Isso dificulta muito a aplicação disso por conta da falta de legibilidade. Então, um pedaço do lote pode ser 6 andares, outro pedaço pode 2, outro uma área rural. Às vezes pode acontecer porque o terreno é muito grande, faz parte, né? Mas muitas vezes é falta de refinamento nessa delimitação da zona. A questão dos parcelamentos aprovados, a questão da irregularidade fundiária, que a gente levou em consideração, outros também já estão consolidados, estruturados para os perímetros urbanos, né? A questão do uso e ocupação atual dos elementos vigentes, foram os critérios que a gente utilizou para a demarcação. Que foram outros critérios também de densidade, onde é que a gente colocou mais densidade, né? Onde tem mais vías estruturantes, onde tem mais disponibilidade de infraestrutura, onde tem mais espaço de lazer. Então, esse aqui foi um pouco a lógica que a gente teve para a distribuição das densidades. E aí, indo para os mapas, então, começando lá daquele primeiro mapa, né? Então, essas aqui são as macrozonas e essas são as mesozonas. Vou apresentar esses dois mapas em detalhe para depois a gente ir para o zoneamento. Aí, então, só vocês terem ideia, né? Essa aqui, macrozona, era basicamente três zonas principais, né? 3 macrozonas principais. As mesozonas são as divisões, né, dessas macrozonas em unidades um pouco diferentes. Eu vou explicar na sequência. Depois vem para o zoneamento que é um pouquinho mais detalhado.
Então, das macrozonas, a gente tem essas 3 macrozonas, a gente tem essa cinza aqui, que é a macrozona de estruturação e utilização da ocupação urbana. Então, vocês vejam que o nome ele já contém um pouco a ideia do que a gente imagina para aquela área. Então, essa área cinza aqui, em princípio, é aquela área que a gente considera que é a área com mais infraestrutura, mais acessível, mais integrada à dinâmica metropolitana. Então, em princípio, essa é aquela área que a gente tem diretriz de consolidação. A gente tem essas grandes áreas de transição, né? Então, são áreas que provavelmente vão conviver ainda durante algum tempo com os usos rurais e a expansão urbana, e aí isso tem que ser feito com cuidado para que a gente não repita erros do que aconteceu em outros municípios. O Palhoça é um bom exemplo disso, né? E essas áreas de expansão urbana se consideram com um monte de pedacinho de loteamento que não comunica nada com nada, então fica uma coxa de retalhos, com dificuldade de funcionamento da cidade, né? Então, isso é uma questão importante, como é que essas áreas amarelas vão se considerar. Então, a macrozona de transição e a macrozona de uso rural sustentável e relevância ambiental, que são essas outras áreas. Vocês veem que tem manchinhas amarelas dentro dessas áreas aqui, que é o reconhecimento dessas localidades rurais já consolidadas. Hoje não são perímetros urbanos, aqui a gente está sugerindo perímetro urbano discontínuo para poder regularizar essas áreas e poder dar uma condição de acesso mais adequado também aos serviços urbanos e formalizar essa condição que ele já tem, né, dos residenciais mais consolidados. Então, daquelas macrozonas, dessas 3 macrozonas, a gente vem para as mesozonas. Então, vocês veem, por exemplo, que a macrozona, né, a macrozona de uso rural sustentável, ela se divide em 2, a verdinha clara e a verdinha, a verdinha clara e a verdinha escura. A macrozona, né, que é essa amarela de transição, ela se divide em 2, né, a vermelha, que é de articulação estratégica ao longo do eixo da alça de contorno. Também para tentar situar vocês, esse aqui é o território de Biguaçu inteiro, aqui é BR-101, né, a gente está nessa área central, aqui é São Miguel, aqui é Tijuquinhas, lá é, né, onde está o aterro sanitário, aqui são as áreas rurais, né, Sorocaba do Sul, 13 Riachos, estão por aqui é Santa Catarina, né, aqui é o traçado da alça de contorno. Tá? Então, só a gente ter ideia que a gente tem uma super infraestrutura sendo instalada, que é de uma escala nacional, e que se a gente não cuidar do impacto que isso vai ter, isso pode ser tiro no pé. Então, se a gente trabalhar bem, isso pode, às vezes, ser também um vetor de desenvolvimento econômico do município. Tá? Então, essas aqui são as subdivisões, e aquela área, né, que era a área de estruturação e otimização, essa cinza aqui, a gente está dividindo em 3 mesozonas. Mesozona urbana de qualificação da orla, paisagística da orla, que é essa azulzinha. Né? A cinza, que é a área de consolidação urbana. E essas áreas roxinhas aqui é a de valorização ambiental e de redução de vulnerabilidade. Então, são áreas, sobretudo, essas áreas já ocupadas, mas que começam a chegar próximo das áreas de morro, né, ou já estão em cima das áreas de morro, são áreas que a gente tem que cuidar, tem que regularizar boa parte delas, mas tem que evitar que se consolide e se intensifique o uso nelas, porque elas têm áreas de suscetibilidade. Então, por isso que ela são zonas de transição. E essa aqui é aquela área dos condomínios da Alphaville, que é uma área com características de inundação bastante grande. Então, já estão lá os condomínios, né, ninguém vai retirar condomínio, mas a lógica é que não se possibilite a intensificação, a verticalização daquelas áreas, justamente por ser área com certa fragilidade. Então, a característica daquela área. Então, indo só para essas 3 macrozonas aqui, né, da macrozona, mesozonas, né, da área central. Então, consolidação, essa mesozona de consolidação urbana, valorização ambiental e qualificação urbana e paisagística da obra. Então, da mesozona de consolidação urbana, essa cinza aqui, né, então, qual que é a característica dela? Né? Concentração de centralidades, então tem mais comércio, mais serviço, um pouco mais de gente morando, tá aqui, então aqui está a BR-101, Praia João Rosa, aqui é a área central, né? Aqui está o Rio do Iguaçu passando, Saveiro, Morro da Mina, Rio Caveiras, né? Então, universitários, fundos estão aqui para cá, aqui Bom Viver, só para a gente localizar. Então, essa grande macrozona, mesozona cinza aqui tem essas características. Né? O que falta poderia ser fomentado, né? Então, consolidar a ocupação, priorizar o densamento populacional nessa área, preencher os vazios urbanos, promover a integração entre os bairros nas 2 margens, né? A BR-101 é um elemento de ruptura entre os 2 lados, né? Esse é o problema, porque às vezes a gente tem comércio e serviço aqui nessas áreas e a população tem dificuldade de acesso. E promover a integração metropolitana. A gente tem uma tendência de expansão urbana vindo a partir do eixo de São José, nessa direção aqui, né, que começa a refletir alguns tipos de empreendimentos, né, de maior estrutura e maior porte. A mesozona de valorização ambiental, então essa roxinha, né, então vocês veem toda essa textura aqui de fundo,
são as áreas de morraria, né, de morro. Então vai para São Miguel para cima, ali se estreita, né, a gente tem um morro muito próximo da orla, né, então a gente tem uma margem muito pequena de ocupação e a lógica também, no sentido aqui são áreas, boa parte delas com vulnerabilidade, né, a escorregamento e características ambientais mais sensíveis, e a ideia é que a gente provê, né, uma diretriz de urbanização, de qualificação, mas de evitar a expansão dessas áreas. É a mesma questão aqui no sul. Né? Então, o que falta poderia ser fomentado, né? Compatibilizar novas ocupações com as condicionantes geológicas, geotécnicas do relevo, requalificar e revalorizar os elementos naturais, patrimônio cultural e paisagístico, promover a urbanização e a regulação fundiária de assentamentos precários. Então, reconhecer a situação está ali, boa parte de alguns anos, né? Já com característica consolidada, então a ideia, a não ser, claro, aquelas famílias em situação de risco alto, muito alto, elas vão precisar de muitas vezes uma política de realocação e tal, mas não necessariamente é a situação, né, da maior parte da população que mora nessas localidades. Aqui a questão da mesozona de qualificação urbana e paisagística da orla, então pega a parte de Tijuquinhas, né, que tem uma característica bastante importante de influência, né, das áreas de inundação e sobretudo das áreas também de influência marítima aqui, né, Tijuquinhas. E a gente tem essas áreas também aqui de obra. Então, o que a gente sugere como fomento? Né? Promover o fortalecimento e a salvaguarda dos valores paisagísticos, impulsionar e dar apoio às atividades turísticas, imaginando que isso é um patrimônio que pode também ter condição de gerar renda, né, e atividades econômicas para o município, qualificar a ocupação, minimizando os impactos socioambientais negativos. Então, é uma área de ocupação com cuidado. Essa é a lógica que a gente tem. Indo para a macrozona de transição, que aquela amarela se divide em duas, né, de articulação estratégica e rural e urbano. A de articulação estratégica, então, é ao longo da alça de contorno, e vocês veem que hoje o plano diretor ele é quase uma cobra, 200 metros para cada lado da rodovia é a área de ocupação. Como eu comentei, por exemplo, aqui ela atravessa áreas de morraria, aqui ela atravessa áreas de morraria também, né? Então, a ideia é a gente possibilitar um tipo de mesozona até que incorpore condição para a implantação de empreendimentos com características diferentes. Esses 200 metros, às vezes, ele é muito a lógica de empreendimentos que não face diretamente para a rodovia e eles têm dificuldades, eles têm uma outra estrutura, como condomínios logísticos ou condomínios industriais, em que se a gente tiver uma margem um pouquinho mais alargada, possibilita esse tipo de empreendimento que muitas vezes são mais adequados, criam infraestrutura, criam, né, uma condição mais adequada de uso e também gerando emprego e serviços muitas vezes mais próximo das áreas urbanas, né, com características mais tranquilas de deslocamento da população que trabalha. Então, a ideia para essas localidades vermelhas aqui, né, é garantir a efetividade do contorno viário, orientar a instalação de empreendimentos coerentes com a dinâmica dessa infraestrutura e preservar as áreas de interesse ambiental. Estamos imaginando que vocês veem que a gente retirou, né, essas áreas, algumas dessas áreas, quando começa a estreitar, né, a relação da rodovia com as áreas com topografia mais acidentada. Se a gente somar essas áreas vermelhas, elas são mais representativas do que a gente tinha antes com a nossa de contorno linear. Então, é só direcionar para as áreas mais adequadas, né, essa lógica que a gente sugere. Aí, a mesozona de transição rural-urbana, então são essas amarelinhas todas que se acenderam aqui. Né, então, são áreas onde se convive o uso rural e o uso urbano, né, e, em princípio, são perímetros urbanos, então é possível fazer loteamento, vai ser possível fazer loteamento dessas áreas, parcelar e tal, mas são áreas que elas vão precisar de uma infraestrutura ainda sem instalar. Então, a ideia é que possa também ter diretrizes de integração viária, de costura, né, de valorização dessa área, né, de organização dessa área, porque senão a gente corre o risco realmente de ter uma organização bastante precária. Então, compatibilizar os usos rurais e urbanos, valorizar a paisagem natural, incentivar a agricultura urbana, né, e a ocupação, aqui não são áreas de densificação. A gente está sugerindo prédios, verticalizar, porque é uma área que não tem infraestrutura ainda, não tem sistema viário, não tem nem projeto e plano de saneamento estruturante da casa das concessionárias para essas áreas, né? Então é uma área que a urbanização tem que acontecer mais paulatinamente. Ela vai provavelmente acontecer mais paulatinamente. E aí a macrozona de uso rural sustentável, então são aquelas áreas junto à área de proteção ambiental sustentável, que são essas verdes mais escuras, e as áreas de valorização rural. Então, a área de proteção ambiental sustentável, sobretudo conformada, né, para as áreas, conjunto de áreas de proteção ambiental, com concentração de áreas, né, com nascentes, cursos d'água, morro, unidades de conservação, áreas características por vertentes declivosas e topos elevados, então, com topografia mais acidentada, que até pela legislação também não são permissíveis, né, a organização dessas áreas. E o que fala, né, qualquer sugestão para essas áreas é garantir a proteção e recuperação ambiental,
fomentar iniciativas de ações de preservação e conservação dos ecossistemas da paisagem. E tem a mesozona de valorização rural, então são essas verdes mais claras aqui, né? São as situadas fora do perímetro urbano, né? E a ideia é fortalecer as atividades rurais, promover o desenvolvimento do turismo com base comunitária, né? Então são áreas, em princípio não urbanizáveis. Não quer dizer que não pode, a pessoa tem um terreno ali para poder construir sua casinha, né? 2 ou 3 casas, você vai ter que definir ainda, mas o que não pode é fazer parcelamento do solo, né? Fazer lotes pequenos e comercializar e vender. Então essas áreas, em princípio, têm essa característica. A pessoa pode usar, né? Tem direito pago, mas ela não poderia parcelar. E aí, então essa é a proposta de macrozona e mesozona, e agora indo para zoneamento, aí zoneamento aí só para o recorte, tá? Só para a área central. Só mostrou isso para vocês entenderem qual que é a lógica geral para a gente vir para o recorte. A gente não vai vir aqui discutir, né, 18 pavimentos, 12 pavimentos, 6 pavimentos, porque isso aqui ia ser um leilão. Né? A gente já participou de vários processos participativos, e quando entra nesse tipo de discussão muito a miúde, né, parece que a gente está fazendo um debate a varejo sobre as coisas. Né? O que a gente quer aqui é pelo menos, a gente ter critérios gerais que deem características mais estruturais. Então, a gente está trabalhando com um adensamento baixo, médio e alto. Então, as áreas onde vai ter mais densidade, mais gente morando. Né? Áreas com médio e baixa densidade. Em relação à mistura de usos também, né? As áreas de mistura de uso é aquelas onde provavelmente vão ser áreas mais residenciais com as atividades complementares à moradia, uma padaria, um comércio de pequeno porte, né? Então é uma mistura de uso menos complexa, né? A gente vai para algumas áreas com centralidades mais importantes, a gente vai ter áreas, né, de comércio de maior porte, vai ter serviços mais estruturados. Então a ideia da mistura de usos é isso, saber que tem áreas um pouco mais, né, onde essa mistura de uso vai ser menos intensa, e outras áreas com mistura de uso mais intensa. E também tamanho de lotes. A gente não está falando que vai ser um lote de 250 metros quadrados, 360, mas a gente está trabalhando uma relação de proporção. Então, tem áreas onde a gente sugere lotes menores e onde a gente sugere lotes maiores. E aí vocês até nas discussões vão poder sugerir qual o parâmetro para o lote pequeno. Isso lá em Santa Catarina o pessoal sugeriu. Tá? E não tem problema. Né? Vocês podem até para a gente saber o que vocês imaginam como parâmetro. A gente só não quer fazer isso numa discussão ampliada, assim, cada um falar para a gente não ficar fazendo leilão sobre qualquer área e a gente não consegue avançar. Tá? Então, fazendo detalhamento da área 4, então só vocês entenderem o que veio das contribuições da oficina territorial, o que a população falou, né, com alguns aspectos, né, então, zonicidade com zoneamento adequado, permitindo a regulação das áreas já consolidadas, espero que tenha um zoneamento mais justo para todas as pessoas que possam construir, que no futuro não tenha mais EPS e PP na Boa Vista, não contempla a área industrial de grande porte, permitiria, sair da subsistência de municípios vizinhos, uma cidade desenvolvida de frente para o mar e rios, com geração de empregos, continuar com a arte de cidade pequena, vocês veem que tem, não é contradição, mas tem visões contrastantes do que a cidade tem que ser, isso é normal. Né? Às vezes a pessoa que mora tem determinada expectativa em relação à cidade, as pessoas que têm, ou que às vezes vem um comércio, tem um serviço, ou tem, né, um terreno que queira utilizá-lo, vai ter uma percepção diferente. A questão é a gente conseguir encontrar, aí dentro dessa lógica, algo que as pessoas consigam se ver reconhecidas e que seja tecnicamente razoável. Ninguém vai poder fazer nada fora da lei. Né? Então, isso é uma questão importante. Então, tecnicamente razoável e politicamente, né, socialmente aceito. É isso que a gente está procurando aqui. E a oficina territorial da segunda rodada, então, manter as características rurais com a seção perímetro do anel viário, definir as áreas desejadas para a área rural. Então, isso tem a ver. Isso aqui acho que é da área 4, né? Tem alguns aspectos ligados à área, mas tem algumas coisas ligadas à área rural. Então, só puxando, então, esse aqui é o nosso recorte. Então, aqui está a BR-101. Tá? Aqui está nessa área próxima da orla da BR-101 e ela pega essa outra área aqui também. Né? Essa aqui é a área 5, que a gente vai fazer, a área 4 que a gente vai fazer a oficina ainda. Né? Depois tem a área 6 que a gente vai fazer aqui e a área 5 que é a área rural que a gente vai fazer na segunda turma aqui. Então, essas são as localidades que estão inseridas nesse recorte aqui, essa que está mais escurinho, né? Então, Centro, Vendaval, Morro da Boa Vista, Universitário, Beira Rio, Praia João Rosa, Morro da Vina, Morro das Pedras e São Pedro. Então, aqui está uma aproximação. Né? Então, a gente está basicamente aqui na praça, né, central. Aqui é ali onde tem aqueles empreendimentos grandes, né, a Lavan, e aqui aquele terreno, né, também ainda não ocupado. Aqui está o Saveiro, né, a Morro da Vina, a Igreja Matriz está aqui. Aqui a gente pega aquela parte do Delta Via, dos condomínios, né, atravessa a BR para o outro lado. Tem essa parte que é uma parte mais de morraria, que a gente tem com essas ocupações, né, que vão subir um pouquinho no morro. Então, lá nas diretrizes, a gente sugeriu eixos de mobilidade estruturantes,
né? Então, qual que é a lógica, né? Hoje, muitas vezes, a gente é dependente para ir de um bairro para outro do município pela BR-101, né? A gente utiliza a BR-101 como elemento de integração entre os bairros. A gente está sugerindo, né, a valorização de alguns eixos de mobilidade, onde a ideia é também criar uma estrutura um pouco melhor para a bicicleta, para o transporte coletivo, né, para que a gente tenha rotas, né, sobretudo aqui tem uma escala muito boa até para caminhar para a bicicleta, uma parte plana da cidade, né, não é nada muito distante, né, e que o transporte coletivo ele possa funcionar um pouco mais de forma mais estruturada. E em cima disso aqui que a gente está propondo um conjunto de estratégias depois de zoneamento também. Aqui aquelas centralidades, né, centralidades existentes. O que é centralidade existente? Onde a gente conseguiu reconhecer que tem maior concentração de comércio, de serviços, prédios um pouquinho mais altos, né, não necessariamente prédios, né, mas sobretudo a diversidade de serviços. Então aqui ao redor da Praça Matriz, né, a gente vê também ali nos fundos, né, também ali um conjunto de comércio e serviços tomando uma centralidadezinha aqui lá, né, para cá também, e aqui essas rosinhas são aquelas que são sugeridas, sobretudo nos dois vazios urbanos que a gente tem aqui, né, que a ideia é que isso possa fomentar um conjunto um pouco mais representativo de comércio e serviços também. Claro que isso vai depender da iniciativa, né, dos proprietários de fazer, mas a ideia é que a gente possa orientar esse tipo de situação. Aqui um conjunto também de estratégias que a gente tem para sistema de áreas livres, né, então a gente tenta demarcar os corredores de curso d'água ambientais, as linhas de drenagem mais representativas, algumas ruas arborizadas prioritárias, onde é que estão as praças existentes, né, pública ou privada, né, mas sobretudo praça pública, né, mas alguns equipamentos de uso de lazer privados também que existem, e a ideia é que possa funcionar uma certa lógica de rede integrada entre esses espaços, né, e a gente poder priorizar a qualificação de alguns eixos, porque às vezes isso é uma questão delicada na prefeitura, né, quer fazer um investimento, às vezes faz um investimento numa rua que nem tem tanta importância assim, né, e aqui é muitas vezes poder direcionar o investimento para aquela rua que vai ter uma importância mais relevante, que vai juntar centralidade, vai ter um pouco mais de comércio, o transporte público vai poder funcionar, mais pessoas vão poder usufruir de uma rua mais qualificada, né? Então, essa é a lógica dessas redes. E aqui a proposta geral de zoneamento, ela é a área mais complexa de zoneamento que a gente teve, né, em relação a todos os municípios, a todo o município, as outras áreas que a gente tem, e são essas zonas, eu vou entrar em detalhe em cada uma delas, tá? E depois vai ter um mapinha aqui para vocês darem uma olhada. Então, né, só vocês terem ideia, só nomear aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zonas diferentes. Então, zona de adensamento prioritário, essa ZAP, que é esse vermelho mais escuro, zona de integração de ocupação, que são essas zonas intermediárias entre centralidades, a zona de integração metropolitana, que é o verdinho, aqui, né, que é essa parte mais próxima do eixo ao longo da rodovia da BR-101, né, que liga com a área central de São José. A zona de ocupação controlada já pega essas áreas de ocupação de morro, né, que faz essa transição para ocupação de morro. Zona especial de interesse social, então está vinculada à moradia de interesse social. Vou explicar cada uma delas na sequência, tá? Para não ficar muito cansativo, vou passar já para o próximo slide. Então, começando pela zona de valorização da orla paisagística, a ZCO. Então, pega essa parte da orla fluvial e da orla marítima. Então, a ideia para essa zona é valorizar a orla fluvial do Rio do Iguaçu, qualificar a ocupação, promover acesso a espaços públicos e incentivar o uso náutico de lazer e recreação. A ideia dessa área com adensamento baixo, com mistura de usos médios, com lotes pequenos. Então, é uma área que se imagina que vai ter intensidade, vai ter comércio, vai ter serviço, vai ter moradia, mas não vão ser as áreas mais densas do município justamente porque elas estão na orla. Uma característica de certa suscetibilidade, também tem a questão do acesso à própria obra, né? Aqui a questão das ECO2, que é essa área central aqui, que é também valorizar a orla marítima, qualificar a ocupação, promover acessos, e tem característica parecida, né? baixo adensamento, misturas de uso médio e lotes pequenos. A questão do tamanho do lote é uma coisa importante, né? A gente não obriga o tamanho de lote, a gente regula pelo lote mínimo. Se a gente coloca um lote mínimo muito grande, às vezes inviabiliza determinados tipos de empreendimento, né? Sobretudo em áreas centrais, o lote fica muito caro, né? Fica difícil de acessar, não é a única razão, né? Mas cada metro quadrado é bastante caro, né? Então se a gente força demais o tamanho, né? Máximo, mas o tamanho mínimo é importante também. Você imagina se a gente tem todo o bairro com lote 5 metros de testada, né? 5 metros de frente, e o que vai ser? Cada entrada de terreno é uma porta de garagem, não tem espaço para colocar autorização, não tem espaço para estacionar a garagem, então ele tem que criar algum nível ali de tamanho de lote que seja compatível e que dê uma condição para a cidade de se estruturar. Tá? Então isso tem a ver com a proposta. As ECO5, que daí pega um pouco da orla fluvial do Rio do Iguaçu,
Então, tem questões parecidas, né, de promover acesso ao espaço público, incentivar os modos de lazer e de recreação, também com adensamento baixo, mistura de uso médio e tamanho de lote pequeno. Elas são bastante semelhantes entre si, né, a gente separa um pouco por alguns tipos de especificidade. Agora a gente vai para essas zonas intermediárias, são as duas zonas de áreas não ocupadas, mais representativas que a gente tem no Biguaçu, né, a ZIO, Zona de Integração de Ocupação, e a ideia é incentivar a ocupação urbana de modo integrado ao entorno. Então são áreas que elas podem cumprir um papel importante de integração, né? A gente tem aqui uma área central, tem uma outra área do esgoto do bairro, aqui dependendo de como é que a gente ocupar essa zona aqui, ela pode incentivar a integração e a postura, ou ela pode viabilizar. Tá? E isso é uma questão que é importante para o município como um todo. Tanto aqui quanto essa outra, né? Então a ideia é integrar com o entorno, fomentar novas centralidades e a qualificação dos espaços públicos. Então a ideia é que sejam áreas de descimento mais alto, com mistura de uso mais alto e com lotes médios. Por que aqui é alto? Porque se a gente tem algum local para verticalizar no município, são essas áreas que ainda não estão ocupadas, que elas têm uma capacidade mais tranquila de conversão, né? Não precisa comprar um lote onde já tem moradia, às vezes juntar 2, 3 lotes para ter um lote maior para construir, né? Que é uma dificuldade, às vezes, de viabilizar alguns empreendimentos. Então a ideia é que a gente possa ter essa área de um pouco mais de densidade. Aí tem a ZIL 2, ZIL 1 e a ZIL 2, que é essa outra, com características parecidas, também adensamento alto, mistura de uso alta e tamanho de lote médio. A gente tem a ZAP. As siglas é uma forma de a gente tentar identificar, a gente sabe que às vezes fica chato de falar, né, mas são as zonas de adensamento prioritário. Então são aquelas áreas que, junto com aquela zona anterior, são as duas zonas de maior intensidade de uso que a gente está procurando. Tá? Então, essa área central que a gente tem aqui, a zona aqui, né, mais ao sul, e essa outra parte, né, do oeste da BR-101, que pega ali um pouco do fundos e um pouco do universitário também. Então, a ideia é consolidar a ocupação urbana, fortalecer a centralidade, qualificar os espaços públicos e priorizar a mobilidade urbana. Então, não adianta a gente só densificar, a gente tem que densificar aqui a estrutura. Essa é uma das dificuldades. Né? E a ideia é também toda essa área com adensamento mais alto, a mistura de usos alta e o tamanho de lotes pequenos. Então, essas são as duas zonas mais representativas que a gente está sugerindo densidades mais altas. Fundamentalmente, ela não é tão diferente do que o plano diretor atual já prevê para essas zonas. Tá? Então, só a gente está equalizando um pouco essa situação. Se tem alguma área com um pouco mais de condição disso acontecer, são essas áreas. Né? Então, tem áreas de risco, tem mais infraestrutura, estão mais próximas do metropolitano, tem mais acessibilidade. A ZAP 2, que é essa aqui, né? Então tem características parecidas também, descimento alto, a gente só separou muitas vezes por algum tipo de especificidade, né? De nome e de localização delas, né? Mas tem características semelhantes. E a ZAP 3 são essas do outro lado da rodovia. Com características aqui aqui a gente coloca um adensamento médio, que ela já começa a ser uma área de transição para o outro. Né? Então a gente trabalha com um adensamento intermediário, que, né, é o que já existe lá, um adensamento relativamente importante. A ideia é que se ocupe, tem muito vazio urbano e muito lotes não ocupados. Né? Se a gente calcular a população para esse aqui, já dá bastante gente nessas áreas. Aí tem a ZIN 1, que é a zona de integração metropolitana, que é basicamente ao longo da BR-101. E aqui a gente tem uma situação bastante delicada, porque a BR-101 hoje é um eixo de escoamento de mercadoria, né, de pessoas, de escala nacional, e a gente tem a construção da alça de contorno. Existem estudos sobre o que vai significar essa alça de contorno, vai tirar 15%, alguns falam 8%, alguns falam 10% do fluxo da BR-101. A gente não sabe exatamente, existem simulações, né, metodologias diferentes de cálculo. Pode ser que essa alça de contorno crie condição para esse uso aqui ter uma característica diferente. A gente não sabe se vai acontecer necessariamente. Então, aqui o que a gente está fazendo é sugerindo, né, promover a instalação de atividades compatíveis com a BR-101, integrando a ocupação urbana, municipal e metropolitana. Então, essa aqui a gente imagina a infraestrutura, a gente compra a maré, uma infraestrutura de escala nacional, e ela acaba atraindo atividades de uso de escala também mais representativa. Então, a ideia é adensamento baixo, ninguém vai colocar muita moradia ao redor da BR-101, né? Sobretudo com a característica que ela tem hoje, misturas de uso médio e lotes maiores. E a ideia aí da ZIN 2, né, que é essa parte um pouco mais integrada, né, mais próxima aqui do núcleo central, né? A ideia também é mitigar a ocupação urbana nas margens da BR-101, integrando a ocupação urbana municipal e metropolitana. Então, também com adensamento baixo, com mistura de usos médios e com o tamanho de lote pequeno. Então, aqui a ideia, a gente coloca também um lote pequeno para conseguir ter empreendimentos de escala um pouco menor,
que não sejam bons geradores de tráfego tão representativos que dificultem essa integração dos dois lados da BR-101, que é onde tem as duas manchas mais representativas, né? Essa parte e essa parte. Então, essa é uma preocupação para evitar o estrangulamento, né, dessas áreas, que a gente gostaria que tivesse mais integração entre um lado e outro da BR-101. Aqui, então, as ex, então a gente tem ali os saveiros, tem aquela parte na foz do Rio do Iguaçu, então são áreas com características de ocupação informal de baixa renda, problemas de irregularidade fundiária, falta de infraestrutura, saneamento, né? Então a demarcação das ex é o reconhecimento de que essas áreas mereceriam, pelo município, ser prioritárias para a qualificação, para investimento, para a urbanização e para a regularização fundiária. E aí a ideia de regulação fundiária, mistura de usos baixos, né, e tamanho de lote, isso a gente vai ter que criar critérios um pouco mais flexíveis, porque essas áreas geralmente têm tamanho de lotes pequenos, né, muitas vezes abaixo de 100 metros, de 80 metros, 120 metros, né, então a gente vai ter que criar critérios para que a gente possa regularizar essas áreas. A gente só não pode reproduzir esse padrão em toda a cidade, porque senão a gente está mal. Aí tem essas zonas de contenção da ocupação, então vocês veem que aqui a gente já começa a ter aquelas áreas de ocupação sobre as áreas de topografia mais acidentada, né? Então a gente reconhece a existência disso, a ideia é orientar a ocupação adequada às condições ambientais impostas, como mitigar os impactos das ocupações existentes, especialmente no meio da regulação fundiária. Então, reconhecer, regularizar, qualificar e conter. Evitar que a gente tenha o espraiamento, a expansão dessas áreas. Sabe que é uma dinâmica bastante difícil, sobretudo em cidades que crescem muito, mas a gente também não pode fechar os olhos que é uma população que está morando numa condição bastante difícil, muitas vezes vulnerável, do ponto de vista quase da existência física, né, de ter algum tipo de catástrofe mais séria. Então, são áreas que já têm suscetibilidade relativamente importante. Então, a ideia não é adensar essas áreas, ter mistura de usos baixos e também o tamanho do lote vai de acordo com o projeto de regulação fundiária nessas áreas. Aí tem a ZOC 2, que é essa área que é a proposta zona de ocupação condicionada, né, essa parte aqui próxima também do morro, que a ideia é orientar a ocupação adequada das condições ambientais das impostas, promover a regulação fundiária, também com adensamento baixo, mistura de uso baixo e com os lotes, tamanho de lote relacionado ao projeto de regulação fundiária. Tem aquela grande área azul, né, zona de integração urbana, a gente tem os condomínios, tem outras áreas ainda não ocupadas, é provável que aconteçam empreendimentos semelhantes, né? Mas a ideia dessas áreas é integrar espaços públicos ao restante da cidade, valorizando o patrimônio natural e paisagístico, então adensamento baixo, estudo de uso médio e lotes pequenos. Então, tudo acontece ali, mas a ideia é não verticalizar, não intensificar o uso ali, porque são áreas um pouco mais se é perímetro urbano, pode ocupar, pode fazer essas figuras, mas em princípio, né, a ideia não é colocar muita gente, densificar muito aquela área. Aí a zona de logística industrial já tem essa característica, né, C407, que é lá para Antônio Carlos, ela tem bem, né, essa característica de usos consolidados, industriais, lá, não são de grande porte, né, então não tem também a gente imaginar que vai sair aquilo de uma para outra. Então é reconhecer também a existência disso, né, incentivar a implantação de indústrias, empresas logísticas e mais equipamentos de grande porte junto à SC407. Então mistura de uso baixos, adensamento baixo, mistura de uso baixo e tamanho de lote grande. E tem a ver com esse tipo de empreendimento, né, geralmente indústrias logísticas, eles têm lotes grandes. E aí tem a zona de ocupação, de estruturação da ocupação, que já é essa transição, né, para essa área mais próximo do Rio do Iguaçu aqui. Então é estruturar a expansão urbana e compatibilizar. Então vocês veem, né, uso industrial, uso residencial, o que a gente faz com aquela zona? Sempre uma dificuldade, né? Que tipo de diretriz a gente dá para uma zona como essa? Então aqui a gente sugere que seja uma área de moradia, né, mas ela já faz essa transição para a área rural. Então, vai permitir loteamento, né, empreendimento e tal, mas com também características de densamento baixo. Não adianta a gente colocar uma densidade alta, né, ainda mais descolada dos equipamentos de infraestrutura. Aqui tem características de condomínio fechado, né? Então geralmente tem uma conectividade não tão boa, não tem equipamentos públicos, né? Então a gente tem um pouco de cuidado também de não alocar muita gente morando nessas áreas. Densamento baixo, mistura de uso baixa e tamanho de lotes médios. Aí tem essa área da orla aqui fluvial também, então que é a proposta de proteger os atributos naturais dessas áreas, de preservação permanente da foz do Rio do Iguaçu, resguardando a função ambiental dessa área. Então não tem parâmetro, né? Tem tamanho de lote, não tem uso, né? A ideia é não ter atividades acontecendo. Então, aí tem essa zona já de, ainda que as áreas de morraria aqui, né? Então promover o desenvolvimento de áreas rurais, que incentiva a agricultura urbana e familiar, integração com a cidade. Então aqui a ideia
ZDRs, Zonas de Desenvolvimento Rural, e a gente depois tem as zonas de proteção natural, ou proteção de ecossistemas naturais, que pegam já essas áreas com maior condicionante ambiental, muitas delas enquadradas como áreas de proteção ambiental de acordo com o quadro normativo que a gente tem. Então aqui a ideia é não permitir o parcelamento do solo dessas áreas, né? Aí o mínimo é o módulo rural, você até pode desmembrar, mas vai ter o mínimo tamanho do módulo rural, que são 2 hectares, né? Com edificações isoladas de baixo impacto e com mistura de usos baixos. A pessoa pode ter uma casinha lá no meio, né? Em alguns casos, quando for APP, né, ela pode ter, mas a ideia é que ela não faça parcelamento nessas áreas de moradia. Então, essa aqui é uma tentativa de explicar de forma sucinta a estratégia geral, né? E acho que vão surgir dúvidas e questionamentos, não tem problema. A ideia que a gente gostaria de fazer agora era separar vocês em grupos, a gente repassar o material, vocês discutirem, os mapas, sugerirem. Vocês veem que as manchas, elas são propositalmente, elas não têm a delimitação certinha. A gente vai fazer o mapa final, vai ter delimitação perfeita, né? Tudo certinho. Eu só não trouxe aqui para a pessoa não querer ficar discutindo o terreno dela. Tá? É normal que cada um venha querer discutir o seu terreno, se aconteceu em Santa Catarina, todo mundo quer discutir o seu terreno, é normal que isso aconteça. Mas se a gente fica só nessa discussão, a gente tem dificuldade para avançar, porque cada um vai querer puxar a questão do uso mais adequado para aquilo que ele acha que é adequado. Então a gente fez essas zonas com essa característica, é muito tranquilo vocês sugerirem alguma modificação. A gente vai avaliar todas elas, algumas que a gente considera efetivamente vai sugerir a assimilação, aquelas que não forem, a gente vai justificar. Tá? E aí também tem as tabelas, tudo que a gente apresentou aqui tem nos mapas que a gente vai separar em grupos. Aí qual que é a dinâmica? A gente separa em 2 ou 3 grupos? O que acham? 2 grupos? O que vocês acham? Pode ser 2 grupos? 3? Pode ser 3. 3, né? 3 é melhor. Então tá. Para não fazer tabelinha, fica muita gente. eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um número para cada um, 2, 3, tá? E a gente vai organizar um grupo aqui, 2 ali no fundo, a gente já organiza. Aí, de acordo com a numeração, o pessoal se reúne. A gente repassa o material. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, senhora 1, o André, né? Bruno 2, 3, vai participar? Não? Então, 1 e 2. O Eder também não, né? 1 e 2. Tá? Só para a gente poder misturar um pouco mais os grupos. A gente vai formar, então, as rodinhas aqui. Acho que faz uma rodinha no fundo, a gente faz uma rodinha aqui, ó. E faz uma outra naquele canto lá, pode ser? Pode ser. Tá mais ou menos umas 6 pessoas. Ele estava aqui sempre, vai farmácia a cada esquina. Vocês, Tainá, pode ser? Pelo grupo 1, aí depois o Daniel ali pelo grupo 2. E pelo grupo 3, quem é que foi escolhido? Como é que é o nome, colega? Leandro foi escolhido pelo... É só pedir então atenção, pessoal, ali, né, Guilherme, por favor. E a Tainá vai apresentar. Ô, Tainá, se puderes ficar aí mesmo, porque daí a gente grava direitinho a tua fala. Então a ideia é que a gente compartilhar as contribuições, talvez tenha alguns pontos de convergência e divergência, né? A ideia é sistematizar tudo depois, tá? Cada grupo tem a liberdade de apresentar o que foi discutido. Bom, pessoal, o nosso grupo foi composto pelo Josimar, Guilherme, Cirlei, Heriberto e Tainá, que sou eu. A gente fez até uma amizade, assim, foi bem rica essa conversa e a gente fez algumas considerações assim, de uma forma bem sucinta. Tá? Em relação à pergunta 1, quais são as considerações do grupo a respeito das macrozonas e mesozonas? Nós chegamos à conclusão que, quanto ao macrozoneamento, o grupo está de acordo com o proposto. Quanto às mesozonas, foi observado que houve uma discordância com o mapa de macrozonas, a gente até pediu esclarecimento ali
do Samuel, que para a gente não ficou muito claro. Por exemplo, existe área catalogada como ZPP em mapa e de qualificação urbanística em outra, mas o Samuel trouxe ali a explicação do que seria. Né? Então, em relação à pergunta 1, não sei se alguém do grupo também quer fazer alguma complementação. Tá? Em relação à pergunta 2, quais são as considerações do grupo a respeito do zoneamento? O grupo entende que o zoneamento apresentado de um modo geral está bom, ressaltando a questão do uso e densidade, que também já vai ao encontro da terceira pergunta, né? Que para a gente foi o que ficou mais em dúvida. Tá? Então, quais são as considerações a respeito da densidade, mistura de usos e tamanho de lote? O grupo entende que a densidade mistura de uso poderia ser reavaliada em relação à densidade e mistura, principalmente para fortalecer o comércio local. Foi o que já apareceu também em outras oficinas, né? Essa dificuldade que se a gente não coloca o uso comercial junto, né, com o uso residencial, acaba que o morador do Boa Vista tem que sair para consumir em comércio e não fomenta ali o comércio local. Então, de forma bem resumida, essa parte última da diversidade de uso e densidade, isso tem a ver com alguma zona específica que vocês demarcaram? A gente não riscou o mapa, estava tão assim, mas eu posso identificar ali depois fazer a complementação. Se puder identificar só para a gente ver realmente qual é essa área mais pontualmente que vocês estão sugerindo, né? Porque a gente colocou densidade em vários locais e alguns menos, né? Qual dessas que vocês consideram? Aí eu já faço a complementação. Perfeito. Obrigada. Obrigado, né? Obrigada. Agora o Daniel, também, representante do grupo 2. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel Martins, faço parte do grupo 2. Meu grupo é Marcelo, eu, Bruno, Soraya e Carlos. Eu vou aproveitar que a minha predecessora foi sucinta nas palavras e vou me estender um pouco mais. Então, quem é aqui do litoral catarinense, quem é aqui da Grande Florianópolis, sabe que faz 20 anos que nós temos filas, faz 20 anos que nós temos falta d'água em alguns pontos, faz 20 anos que nós temos falta de energia. E nem por isso as pessoas deixaram de vir para o litoral catarinense nesses últimos 20 anos. Tenho cheio de colegas que são funcionários públicos, muitos deles até arquitetos e urbanistas, com total ciência disso, e vieram se estabelecer no litoral de Santa Catarina. E isso não vai mudar. O IBGE diz que o Brasil vai crescer até 2038. Santa Catarina vai até 2064, a projeção do IBGE. E não vai para o estado de Santa Catarina, vai vir para o litoral catarinense, principalmente entre Garopaba e Joinville, com alguns municípios satélites mais interioranos, como Criciúma, Tubarão, Blumenau e Jaraguá do Sul. Isso é um fato. Então, o município ele tem que estar preparado para crescer. E esse crescimento passa por permitir o empresário de sonhar. E quando ele tem a possibilidade de sonhar, ele vai fazer conta. Vale a pena empreender ou não vale a pena empreender? Dá água naquele terreno? Quanto que custa para botar numa cota segura aterrar? Quais os serviços de macrodrenagem? O que eu tenho que desassorear? Ele vai fazer conta. E a conta fechando, ele vai empreender. Claro, tudo devidamente aprovado pela prefeitura e pelos órgãos ambientais. Dito isso, eu gostaria de expor aqui com relação aos zoneamentos. Existe o zoneamento geral, existem as mesozonas e o zoneamento. Só que aquilo ali é mais para mostrar como que eles foram chegando no zoneamento, que é cada parte pintada no mapa. E lá na frente, quando a gente for num órgão público, pedir uma consulta de viabilidade do meu terreno, se eu posso ou não construir, se eu vou poder desmembrar meu terreno para dar para o terreno um pedaço para o meu filho, se eu vou poder fazer uma construção a mais no meu terreno, porque meu filho casou, o que vai valer é o último, que é o zoneamento. São as partes pintadas. O primeiro que eu gostaria de falar é sobre o ZPP, que é a área do prado, aqui do mangue, né? Aqui atrás. Então, o plano diretor ele tem que ser revisto justamente para corrigir alguns erros, adequar o crescimento da cidade para os próximos 10 anos. Dentro dessa área, uma área de mais de 30 hectares, nós temos área de mangue, temos áreas de transição de manguezal para floresta, temos áreas de floresta, temos antenas de radiodifusão, temos até mais no finalzinho um campo de futebol. Então, eu proponho para essa área, em vez de ser uma ZPP, uma área de uso restrito, mediante licenciamento. Foi o grupo que decidiu? Foi comentado com todos estavam de acordo, Bruno, Marcelo. Então, uma proposta, uma ideia, né? A equipe, depois outras pessoas vão ter manifestações delas também,
E também vai passar pelo crivo da Câmara, né? O conceito também. Sim. Então, uma área de uso restrito mediante licenciamento ambiental. Para fins náuticos, que é a nossa preposição, né? Tem uma área de 30 hectares, com certeza ali 50%, 60% vai ser APP. APP da onde? Lei federal, lei estadual e também lei municipal. Então é um emaranhado jurídico que só o licenciamento ambiental, caso seja aprovado, caso se chegue no final, ele já vai tirar pelo menos do terreno uns 50%, 60%, 70%. Mas sobra ali 30% que existe a possibilidade de sonhar. O que a gente entende é que não se pode vetar essa possibilidade agora. Então, de repente, criar uma possibilidade, área de restrição, existem várias restrições, concordo que foi colocado, mas não transformar em ZPP como se fosse uma lei federal na íntegra. Porque se a gente for analisar que ali, metro quadrado a metro quadrado, não é o caso. Uma outra coisa que o grupo definiu, com relação à pergunta 1, a gente acabou não se atendo, porque, como eu disse, a gente entende que o mais importante é o zoneamento. Com relação ao zoneamento, o grupo entende que, de modo geral, toda a grande parte da malha urbana do município, ela tem que ter um contexto de ZPA1. Então, por quê? Se deixa ter um lote pequeno, se deixa ter um uso misto e se deixa ter um gabarito, um índice urbanístico alto. O que vai definir é a possibilidade de valer a pena construir ou não. Né? Quem vai fazer um comércio, um mini shopping no interior do interior? Ninguém, porque sabe que vai ser uma massa falida, vai ser um prédio onde não vai ter cliente. Então a gente entende que a questão, o fato de permitir, não quer dizer que vai ser construído. Já tive uma conversa com o Samuel, ele me questionou por que não saiu prédios aqui na região central, se pode 18 pavimentos. Porque a conta não fechou. Porque ninguém está esperando passar para 36, para 72, para 100 virar uma balneária. 18 já é um bom gabarito. 12 pavimentos é um bom gabarito. A gente entende que alguns zoneamentos podiam ser extinguidos, em geral, a gente entende que o ZIL, a gente não entendeu bem o porquê. Eu falei, a engenharia resolve, desde que vale a pena, se não valer a pena vai continuar como floresta, vai continuar como pastagem. Então a gente entende que o ZIL 1 pode ser transformado num ZAP 1, que é esse que eu falei, que o município inteiro, a região urbana, poderia ter um contexto maior. Com relação ao ZVO, a zona ali da orla, né? Talvez projetar alguma beira-rio, alguma beira-mar nessa orla. Existem partes que são terrenos limpos, existem partes que têm uma ocupação irregular, que talvez possa ser fazer uma grande beira-mar, todo esse trecho do centro até a altura do Morro da Bina, por exemplo. Que ia trazer também, junto com essa beira-mar, uma área de lazer, um verdadeiro parque linear. Em vez de ter um aterro hidráulico como tem na beira-mar norte de Florianópolis, como nós temos na beira-mar do Estreito, como nós temos na beira-mar sul de São José, às vezes só uma parte bem rente, você vai criar um grande eixo de trânsito paralelo à BR, 2 ou 3 pavimentos, uma área de ciclovia e uma área de um grande parque linear, com bancos, com pequenas praças espalhadas, e nada muito robusto. Por que não tão robusto? Porque a gente não adianta pensar que o município vai ter condição financeira de executar. Então, se tem vazios urbanos, como aquele centro de centralidade proposto 2, talvez, se for ter algum projeto, impor ali uma diretriz, se faz uma grande avenida já rente ao mar, de frente com o mar. Então, você não está isolando a sociedade do mar, está criando uma infraestrutura para o município, e você já está ligando aos poucos, parte pelo empreendedor, parte por iniciativa pública, o centro com o Morro da Bina, e um eixo paralelo robusto, razoavelmente robusto, à BR-101. Contudo, a gente tem uma parte aqui no zoneamento que é o ZDR, né? Então, dentro desse ZDR, quando a gente olha pelo software que se chama Google Earth, que é o satélite, muitos usam o Google Maps para ver uma distância, né? Você consegue ver que mesmo aqui tem várias residências. Às vezes não é um núcleo, né? Por isso não foi pintado talvez de amarelo, mas talvez transformar isso, em vez de ser uma zona de desenvolvimento rural, talvez uma transição rural-urbana, onde a pessoa que tem uma atividade rural, a pessoa que tem uma imóvel com características rurais, permaneça em PTU. E às vezes quem ainda está numa situação ali que consegue se regularizar, cria essa possibilidade. Algo para ser estudado um pouco mais detalhe, tá, Simão? Por fim, indo ao encontro do que eu falei, de ter um zoneamento permissivo, ter um empreendimento que permita a pessoa de sonhar, que permita um pai de desdobrar um terreno, que
poder ceder um filho, a gente entende que, na pergunta 3, que é sobre densidade, misturas de uso e tamanho do lote, a gente entende que ele tem que ser permissivo, né? Então, com relação ao tamanho do lote, tem um lote menor, hoje, quando a gente vai para o norte do estado, é tudo 200, 250 metros. E a maioria do estado de Santa Catarina é o padrão 12 por 30. Mas há 10 anos atrás, na pesquisa do IBGE, a população de Santa Catarina era 3,2 pessoas por unidade habitacional. Então, era um pai, um filho e 0,2 pessoas. 0,2% de uma pessoa, né? Hoje, com o censo de 2022, passou para 2,9. Ou seja, dá um casal e não dá um filho. E hoje, quantas pessoas moram sozinhas que nós conhecemos? Quantos casais moram só um casal e não querem ter filhos que nós conhecemos? E quantas pessoas têm um casal, um cachorro, um gato, um periquito? Então, o padrão urbanístico mudou. O filho também mudou. Um filho da década de 70, 80, ele capinava o meio-fio com o pai, lavava um muro, lavava um beirado, lavava uma veneziana. Quem é mais velho aqui diz que eu estou mentindo. E aí, se não ajudasse a mãe a cuidar da casa. Hoje, o guri fica no computador, sabe tudo do computador, mas se pegar no martelo, ele fura os olhos. Porque ele for dar uma martelada, ele fura o olho com um martelo. Então, a gente entende que o lote tem que ser menor, porque o padrão da família mudou. E a pessoa quer ter lazer e não quer ficar escrava do terreno. Até porque hoje é difícil você colocar uma empregada dentro da sua casa, porque você não sabe se ela vai te roubar ou não. A mão de obra está mais complicada de conseguir. Até para cortar grama é difícil. Então, um lote menor, a gente entende que um tamanho seria uns 150. Elevar a densidade. Então, a densidade ela passa por 3 itens principais. Por exemplo, a taxa de ocupação. Se eu tenho um terreno de 200 metros quadrados, ou 150, eu posso ocupar 100, posso ocupar 80. O índice construtivo, que é quantas vezes o tamanho do terreno eu posso construir, e o gabarito. Tem muitos municípios, por exemplo, que não tem mais gabarito. O gabarito é livre. Só que o recuo lateral vai ampliando. Então, você, para fazer um prédio muito alto, você tem muito recuo lateral, você tem que comprar um terreno muito grande. Se os terrenos são pequenos, você vai comprar 10, vai comprar 20, vai comprar 30. Cada um tem o seu projeto, cada um tem o seu sonho. E o zoneamento misto, o Alan bem falou, nós temos aqui próximo da gente locais com zoneamento misto, né? Aqui no entorno da praça tem residências, tem comércio, tem banco, tem lojas, tem artigos de bazar. Quando você vai para o estreito e para o centro também, tem um zoneamento bem misto ali na Max Tirano. Quando você corta pelo Cobrasol, você tem toda a cavinha do Cobrasol, que é um verdadeiro zoneamento misto. Ali você tem colégio para o filho, você tem barzinho, você tem lojas de roupa, você tem barbeiro. Todos os equipamentos de uso cotidiano estão ali. Você desce e faz tudo a pé. E esse deveria ser, e eu acho que esse é o objetivo desse plano diretor, fazer com que as pessoas se desloquem menos, porque tem tudo disponível. É claro, uma grande serralheria vai estar no local adequado. Talvez uma pequena mecânica, talvez possível. Talvez uma latoria e pintura, por causa do cheiro forte, tem que estar num outro espaço. A gente também entende como importante condomínios residenciais, condomínios fechados residenciais, condomínios fechados, a previsão de condomínios industriais. Nós temos um condomínio industrial em Santa Catarina, que até listado na Bolsa de Valores, fica em Joinville. O terreno tem quase 2 milhões de metros quadrados. E é referência no Brasil inteiro. Possibilidade de condomínios rurais, né? Então, o desenvolvimento rural são 2 hectares, que é o módulo rural. Mas quando você faz um condomínio, você não está dividindo a terra, você está criando unidades autônomas. É como se fosse um prédio vertical. Você tem um apartamento, mas está todos dentro daquele terreno. No condomínio rural seria a mesma coisa. Em vez de ser 2 hectares para cada pessoa, de repente uns 600, 1.000 metros. E, claro, vai ter toda a legislação ambiental que vai preservar cursos d'água, áreas florestadas, declividades, topo de morro, todo um regramento que é bem complexo. Por fim, ainda indo em contra ao zoneamento misto, né? Ele deve ser intensificado, pensado com carinho pela tua equipe, tá, Samuel? Então, permitir o uso residencial, permitir serviços, permitir comércio. É claro que tem comércios que são mais incômodos, outros menos incômodos. Uma barbearia pequena pouco incomoda. Um consultório odontológico pouco incomoda. Uma clínica, talvez tenha muito movimento, talvez não tenha. Mas tudo isso passa também por questões de urbanísticas, como um estudo de impacto de vizinhança, se vai ter um estacionamento, se não vai ter. Então, dar esse olhar para o município, que assim, nós estamos no lado da capital, o município vem crescendo,
município que não cresce, vocês não sabem o drama que tudo mingua, o valor da terra mingua, o emprego mingua, as pessoas imigram, vão embora, e o município vai definhando. Em Santa Catarina, a gente já tem 68 municípios que têm menos habitantes hoje do que tinham em 2010. Essas pessoas não desapareceram, mas vieram para o litoral. Rio Grande do Sul, mais de 50% dos municípios decresceram, ou foram na região conurbada da Grande Porto Alegre, como Gravataí, Canoas, Alvorada, ou vieram para o litoral catarinense. No entanto, todo mundo aqui deve ter um amigo e conhecido sul-rio-grandense. Eu tenho vários amigos, né? Então, as pessoas vão vir para cá e a gente tem que ter um plano diretor que não expulse as pessoas, porque senão a cidade vai crescer de forma irregular. Nós tem que ter um plano diretor que permita o empreendedor sonhar e a gente acolha essas pessoas, mas acolha com um urbanismo adequado, com uma infraestrutura adequada. E toda a infraestrutura que tem que ser feita, não é a prefeitura que tem que fazer, ela tem que impetrar o empreendedor. Tu queres fazer isso? Então, tu vai melhorar essa estrada, tu vai reforçar a água, você vai reforçar a rede elétrica. Então, esses padrões urbanísticos, juntamente com os padrões ambientais, vão nortear e fazer com que o município de Iguaçu tenha um outro crescimento, que é um crescimento ordenado para o futuro. Era isso que eu queria falar. Obrigado, Miguel. Então, agora temos o último, mas não menos importante, o grupo 3, se puder fazer, então, bem a repasse das... Pô, eu fiquei até meio sem o que falar agora, já falou tudo aí. Meu nome é Leandro, o nosso grupo é composto por mim, pela Ana Paula, pelo Breno e pelo Pedro Nilton. É um grupo bem pequeno. A gente fez poucas considerações com relação a macro e a meso. A gente não tinha nada a complementar. E aí, na parte de zoneamento, a gente discutiu, achou o zoneamento interessante, e a gente só fez o grupo fez um levantamento e uma ponderação daquela área ZDR, até que esqueci o seu nome, que o Daniel comentou também, porque tem várias casas ali para dar como sugestão estudar essa área, até com achei interessante o que você colocou sobre expansão urbana, né? Sim. Então, o fato de expansão urbana não quer dizer que vai ser zoneado pelo prefeito. Então, é uma área para ser vista. E com relação à pergunta 3, com a densidade e mistura do lote, a gente, como sugestão, o grupo levantou um lote mínimo de 250 metros quadrados. Aquelas densidades, né, baixa, média e alta, baixa em torno de 2 andares, média 6 andares e alta 12 andares. E foi levantado também a questão dos zonamentos, a parte de comércio, serviço também, que foi levantado pelo Daniel, principalmente na ZIL, no ZAP 3, aquela região ali do Vendaval, até dos condomínios ali, que é bem carente de comércio, principalmente do lado de cá, do lado de lá da BR. Né? Muita gente precisa cruzar a BR para acessar o comércio, né? E seria isso, tá bem sucinto. Ótimo, muito obrigado também pelas contribuições. Posso pegar a palavra, Daniel? Samuel, Claro, eu deixar registrado que eu sou delegado e passado no conselho, né? Eu acho que o nosso amigo falou que estava no grupo ali, expressou bem o que eu tenho conversado com os membros do conselho, sabe, Samuel? Os delegados, eu acho que vai bem de conta aquilo que ele falou, acho que foi bem feliz nas palavras, e eu, como delegado, queria deixar registrado aqui que estou de pleno acordo com o que ele falou. está registrado, está gravado, vai estar em ato. Pessoal, assim, acho que é importante das falas a gente perceber que tem certos alinhamentos dos grupos em relação à nossa proposta, tem certo alinhamento entre vocês sobre alguns ajustes, né? A gente viu sobre as EDR, por exemplo, a questão do uso múltiplo, ficou claro, e algumas coisas que às vezes são complementos, ou às vezes até, né, aspectos que são diferentes do que foi proposto. Isso não tem problema nenhum. O que a gente vai se comprometer a fazer
sistematizar tudo isso, colocar os nossos argumentos e apresentar isso para o conselho tomar a decisão mais adequada, tá? Em relação a cada um deles. Nosso papel aqui é de meio de campo e, claro, em cima das perspectivas que a gente coloca como princípios de planejamento, de biblioteca comunitária, é aquilo que está orientando as nossas equipes, né? Então, a gente teve uma situação parecida em Santa Catarina, como a gente está tendo aqui, né? E eu acho que isso, no final das contas, é produtivo, né? O que a gente compromete é que todas as contribuições vão ser consideradas e analisadas com bastante cuidado, e essa não é bala de prata. A gente tem esse período de participação, a gente tem mais 3 oficinas ainda para serem realizadas, né? A gente tem lá no Jardim Janaína, em Bom Viver, vai ser amanhã, a gente tem lá no Tijuquinhas, em São Miguel para cima, que vai ser na quinta-feira, e na segunda-feira que vem na área de Sorocaba. Depois a gente ainda vai ter a consulta pública, que aí vai ser a versão completa do plano, aí com todos os parâmetros, né? Vocês viram que a gente trabalhou com alguns parâmetros de alta, média, baixa densidade, tamanho do lote. Lá o tamanho mínimo de lote vai ter que estar um número, né? O gabarito vai ter que estar lá. Mas a gente viu que tem muitas convergências em alguns aspectos, algumas divergências em outros, em cima disso a gente vai ter que estruturar essa proposta completa. Todos vão poder contribuir na consulta pública. Vocês vão ver que vão ter elementos contraditórios, que vão vir na consulta pública também, entre percepções diferentes. A gente vai sistematizar tudo. Vai também botar nossos pontos de vista, né, da equipe técnica. Até entre nós, a equipe técnica da prefeitura, a gente tem que ter diálogo também, não necessariamente tem alinhamento total em todos os aspectos. Então, tudo isso são construções que a gente tem que ir fazendo, né? Então, vai ter a consulta pública e depois tem a conferência final. Então, a gente tem vários momentos ainda de acompanhamento, controle e fiscalização de tudo que vai ser feito. A gente gostaria muito que vocês acompanhassem essas etapas todas, né? E que lá no final, talvez a gente não tenha necessariamente 100% do que cada um quer, mas a gente tenha aquele resultado que seja, talvez, né, cedendo um pouco aqui, um pouco ali, seja um plano que todo mundo defende, né? E aí possa ser que ele tenha uma condição boa de implementação no futuro. Então, é esse tipo de construção e de diálogo e de alinhamento, que é uma negociação e é um exercício bastante difícil, que a gente vai ter que ter sabedoria para fazer nesses próximos 2 meses. Tá? Então, agradeço muito, foram todas as pontuações, mesmo as mais difíceis para a gente, foram feitas de uma forma correta, adequada, justificada, então está tudo certo. Esse é o jogo, é assim que funciona mesmo. Tá certo? Eu queria agradecer muito pela participação de vocês. Só queria convidar vocês para tirar uma foto aqui na frente para registrar o momento. Tá?